Ana, muito bom dia para quem está conosco no Facebook, no Instagram, no YouTube. Hoje é dia 15 de julho de 2020, quarta-feira é dia de... Metropolitana, tecnologia, inovação e empreendedorismo. Metropolitana. Hoje tem convidado muito especial aqui no nosso Radar Noticioso, que é do setor de educação. Ele vai contar todos os detalhes para nós sobre como que ele está fazendo uma startup de engenharia digital, a Maker Engineer, que ele vai explicar o que é nesse mundo da educação. Da pandemia, ele já estava preparado para atender o setor da educação. Eu quero apresentar hoje aqui o nosso convidado especial, que é o Everton Cardoso, e eu quero contar todos os detalhes, porque tecnologia, inovação e empreendedorismo está ligado à educação também, não é, Everton? Bom dia. Ótimo dia, Marilei, ótimo dia para todos vocês que nos escutam, muito obrigado pela oportunidade. De fato, é importante que possamos falar sobre isso, a relação de educação e tecnologia nesse momento, já que está em alta e os professores precisam de fato de se atualizar para entrarem nesse novo rumo da transformação educacional. Você vai fazer 25 anos no próximo sábado. Isso aí. Ele é um menino ainda, mas ele teve uma formação, não só dentro de casa com os pais professores, né? Foi fazer química, né, com todo um estudo para engenharia e gostou dessa área de educação e foi desenvolver uma tecnologia. Conta um pouquinho da sua história. Isso, desde 2015 eu já estou atuando no setor de educação, onde ali fiz minha formação dentro do Mackenzie e fiz parte de muitos grupos de iniciação voltados para o setor de educação. Então disso desenvolvemos conteúdos, materiais, tecnologias, onde eu participei também de um grupo de intercâmbio voltado para o desenvolvimento de novas tecnologias para o setor de educação e assim trouxe para dentro do meu bairro, para dentro da cidade de Mogi das Cruzes, oportunidade para mais jovens também se desenvolverem no setor e assim se prepararem para o Enem, para as vestibulares e conseguirem a mesma oportunidade que eu consegui. E daí então a gente se desenvolveu também no formato de desenvolvimento dos professores, dando formação, apresentando ferramentas, e nesse ano de 2020, antes da pandemia, a gente já estava trabalhando nesse rumo, e foi aí que quando tudo aconteceu, nessa mudança total que eu chamo de quarta revolução que a educação tem vivido, a gente conseguiu atingir praticamente mais de 10 estados do Brasil inteiro, dando formação para professor. Então isso foi bem positivo. O que é a Maker Engineer? O que é? A Maker Engineer é uma startup digital focada no ramo de engenharia, onde a gente desenvolve conteúdo promovendo formação de professores, especificamente de professores. Então os professores que estão no formato de desenvolvimento, que estão buscando se atualizar, conhecer as ferramentas digitais, conhecer como tudo isso acontece por trás das câmeras, como poder atender melhor o seu aluno, é o que a gente tem feito e tem alcançado um número grande aí de público dentro desse ambiente. Como é que funciona, né? Começou, você já estava trabalhando, aí começou a pandemia, todo mundo em casa. Sim. Né, Everton? A gente estava aqui, todo mundo trancado dentro de casa, os professores tiveram que virar tudo palestrante. Sim. Como que vocês interagiram com isso? Isso foi assim, vamos dizer, para os professores foi um choque muito grande, porque eles estão, vamos dizer, eles estão acostumados, né, com o tete a tete, olho no olho, você estar presente, você tocar, você conseguir olhar para o pai, para o aluno, e tudo isso mudou da água para o vinho. Entretanto, nesse primeiro momento, eu até estou aqui para parabenizar todos os professores, tanto da rede municipal, estadual e privado, pelo esforço que eles têm feito e que de fato eles estão crescendo muito. Mas deu um choque, sim. Nesse momento agora a gente tem visto que tudo tem melhorado. Agora a gente está andando por mares um pouco mais tranquilos, mas ainda assim se encontra um público grande que não tem tido ainda recursos para poder se desenvolver melhor nesse momento. Até mesmo porque você não atende um público, vamos dizer, homogêneo num ambiente de sala de aula. São alunos totalmente diferentes e nesse ponto é que a gente tem trabalhado para poder de fato atacar a todos e não somente um grupo específico. E aí como é que você entrou em contato com esses professores para ajudá-los nesse momento do ensino à distância que virou para todo mundo? Foi engraçado, porque primeiramente começou pela minha mãe, que ela já é professora há muitos anos. De quê? Ela é professora de primeiro aninho. Nossa, sofreu Sim, mais. Sim. Imagina dar aula para uma criança. Com certeza. Ela é professora de primeiro ano na Rede SESI há muitos anos. No SESI. E ali onde eu também estudei toda a minha vida, praticamente desde o primeiro ano até o terceiro ano de ensino médio. O SESI é uma referência, né? Sim, sim. E minha mãe ali, ela começou a apresentar algumas dificuldades e isso foi um fator comum da maioria dos professores. Você falou, tô sentindo isso na minha
casa. Sim. Como sim. é que você ajudou nisso? A gente montou um curso bem rápido, apresentando para os professores quais ferramentas existiam para eles poderem trabalhar. Então a gente mostrava qual ambiente ele pode dar uma aula online, como ele poderia produzir Legal, né? um PowerPoint, um slide, como ele poderia fazer um podcast. Porém, essas ferramentas, por exemplo, existem no Google e no YouTube. Só que de uma linguagem fácil e rápida para o professor entender, ainda assim é difícil. Então a gente conseguiu, dentro desse ambiente, atender todo esse público e começamos aí com 12 professores. No final a gente tinha o objetivo de abrir só uma turma, conseguimos abrir 4 e atender professores do Rio de Janeiro, professores de Minas Gerais, professores da Bahia. Chegamos até em grupos que estavam na Argentina e no Uruguai, em formação, mestrado, doutorado, que são professores daqui da região e também buscavam, tinham o mesmo objetivo de se desenvolver quanto às ferramentas digitais. Como que vocês dão essa aula online para o professor? Qual a ferramenta que você usa? Eu utilizo o Zoom, sempre utilizo o Zoom. O outro Que ficou muito famoso agora, né? Muito famoso. E tem um ponto de se dizer que ainda assim muitos têm dito que o Zoom tem um problema quanto à segurança. Entretanto, os próprios CEOs, a própria empresa que fica fora do Brasil, eles têm se desenvolvido muito na preocupação de segurança para os professores, para aqueles que utilizam da ferramenta. Então melhorou muito. Hoje existe uma sala de espera, então o professor não só a pessoa não entra direto na reunião, ela precisa passar por uma cela onde o professor libera. E tem uma outra ferramenta que é o Google Classroom, que na maioria das instituições, tanto daqui de Mogi quanto do Vale do Paraíba, utilizam, que é como se fosse onde o professor posta o conteúdo e desse conteúdo que ele posta, os alunos acessam, encaminham as atividades e se faz um acompanhamento. Mas ainda assim é muito pouco para tudo aquilo que os professores precisam, que a gente já tem trabalhado para desenvolver uma própria plataforma. Qual a maior dúvida dos professores que você tem sentido? A maior dúvida deles é de fato, Everton, eu não sei como eu vou me portar diante da câmera, porque eu nunca trabalhei com isso. O cara vira apresentador da noite pro dia, né? Sim. É uma loucura se uma você for loucura. pensar. Com certeza, é um choque. Ainda assim que o professor ele tem que pensar se o ambiente que ele está dando aula está adequado para os alunos, se ele está dando aula no quarto dele, às vezes ele tem que mudar de local, a internet que ele tem que comprar um pacote melhor, ele tem que se adequar a um tempo muito curto e isso foi um problema que a gente observou muito. Os recursos, tanto rede isso para os professores. Então a gente viu que eles começaram a se desenvolver, apesar de já ter informação lá atrás, em cada uma dessas ferramentas. Porém, a gente acaba se mexendo quando a necessidade vem. Então, muitos desses professores tiveram sim essas ferramentas, entretanto, a gente não esperava como que tudo isso acontecesse. Imagina você mudar toda uma estrutura que você trabalha no presencial, em 3 dias ou até em algumas horas você já saber que você vai entrar para o ambiente digital. Então isso é um choque. Teve um time que não foi, vamos dizer, a gente não conseguimos atender, porém esses professores hoje eu tenho visto que têm se dado muito bem. Aqueles que de fato também têm arregaçado as mangas e buscado se desenvolver. E tem também um adendo, né, que muitas pessoas comentaram comigo quando começou a pandemia, que eu quero que o Everton comente. Agora as aulas ficam gravadas. Sim. Né? Sim. E aí muitos professores, e aí não vou falar mal de nenhum professor, tá? Eu só vou falar do professor de história. Vou pinçar o professor de história. Por quê? Ele tem a ideologia dele. Ou ele é de direita, ou ele é de esquerda. Sim. E ele não pode fazer essa influência na sala de aula. Concordo. Você percebe que tem muito professor que ficou com medo porque as aulas eram gravadas? Muito, porque hoje o professor, além de gravar a aula, o coordenador, o gestor ou o diretor também assiste essa aula, sem às vezes o professor nem saber. Porque na sala de aula ele tá trancado lá, tranquilo. Ele fala o que ele quiser. Com certeza. Entre aspas, né? Com certeza. Agora não. Agora mudou o jogo, porque você, às vezes, tem que publicar a aula em algum ambiente que seja um ambiente aberto, como você vai lá, mete pau no Bolsonaro, mete pau no Lula. É complicado. Mete pau no governador, mete pau no prefeito. Complicado. E você isso, concorda? Não concordo, porque isso dentro do setor de educação, você não promove desenvolvimento, mas sim você leva o seu aluno para um pensamento que você tem. E ali fica complicado. Então isso é muito mais claro de se observar hoje, que o professor gravando a aula, dando uma aula ao vivo, e muitas das vezes, se ele não grava, muitos dos casos o pai está assistindo do lado do aluno. Então ele começa a perceber se o professor tem domínio da disciplina, se o professor estudou para aquilo, se o professor está ambientado com aquela ferramenta, e muito do que a gente tem visto é a dificuldade. É a dificuldade. Você percebe aí você percebe a dificuldade do professor. Sim, sim. Quando ele enrolava na sala de aula. Sim.
Sim. Ele não está com conteúdo pronto. Agora fica claro, e um ponto que a gente tem que retratar também é que dentro do ambiente de sala de aula a gente tem visto que vem acontecendo a questão da inclusão social. E essa questão da inclusão, muitos dos professores acabavam que a gente tratava de uma forma que, por não haver preparo, não levavam tanto aquele público para de fato desenvolvimento. E hoje você não tem como não atender esse público. Mesmo esse pai que está com o filho em casa, ele quer que o filho tenha aula, ele quer que o filho se desenvolva. E para tudo isso é preciso de existir recurso para esse professor. Então a gente tem trabalhado, por exemplo, como se atender um público autista, como se atender um público de microcefalia, como se atender um síndrome de Down. Não é simples você apresentar o mesmo conteúdo que você apresenta para o outro grupo. É a inclusão também no digital. E a inclusão no digital. Só que aí tem um problema aqui. Para um país que ainda vive uma questão de analfabetismo muito grande e você tratar de uma alfabetização digital, praticamente você tem um público duplamente analfabeto. E para tudo isso tem um time, para tudo isso existe recursos, ferramentas, e é o que a gente tem trabalhado bastante. E para quem não tem acesso à internet? É preocupante, porém ontem eu estava conversando com uma professora também da rede pública e ela falou: Everton, eu não consigo utilizar das ferramentas por conta que o meu aluno ele não tem recurso, ele muitas das vezes ele não tem nem sequer um celular para assistir a aula, ele tem que esperar o pai chegar às vezes para poder assistir pela aula, eu mando pelo WhatsApp, como que eu posso fazer? Eu indiquei algumas possibilidades que até para vocês que estão escutando podem fazer também, de por exemplo gravar sua aula sozinho pelo Zoom, edita sua aula em alguns aplicativos de editor de vídeo. Legal. E dessa aula você pode encaminhar pelo WhatsApp para o aluno, porque em alguns casos ainda assim o WhatsApp você consegue, com pouca internet que seja, o pai está no trabalho, usa o Wi-Fi da empresa, baixa aquele vídeo e leva para casa. É uma das possibilidades. Algumas opções a gente vai ter que fazer valer, porque tem muita gente que não tem acesso ainda à internet. Sim. Isso que nós estamos no Mogi das Cruzes, uma Sim. região próxima demais da capital. Sim. É uma região metropolitana de São Paulo, Sim. leste, né? Agora, você imagina isso nos rincões do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, não é, Everton? É preocupante. Vamos se basear nos melhores sistemas de ensino do mundo de acordo com o PISA, que é a avaliação mundial, né? Que avalia o sistema de educação. A gente sabe que os melhores sistemas é a Finlândia e a Singapura. Esses dois sistemas, eles são, vamos dizer, ilhas, que são menores até que São Paulo. E ali você consegue desenvolver muito mais do que aqui. Porém, o que eles têm feito lá é um trabalho muito forte para, de fato, chegar a internet para todos. Mas imagina num país como o Brasil, que a gente tem uma população tão grande, tão abrangente. Uma desigualdade e uma muito desigualdade grande. Tão grande. Porém, eu ainda assim digo que é possível da gente poder trabalhar ainda mais essa questão, poder se aproximar das empresas digitais para poder melhorar essa questão. O Everton está aqui conosco hoje para falarmos mais sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo no mundo digital. E eu tenho sentido muito professores, as pessoas ligadas à educação, os pais e as mães com medo da volta em setembro, se tudo correr bem. Como é que você está enxergando e conversando com esses professores e pais sobre esse assunto? De fato, os pais existem um medo, não tem como não existir um medo. Ontem, ainda assistindo algumas reportagens, foi dado que algumas escolas do estado de São Paulo teriam o objetivo de retornar em agosto. Isso. Porém, sendo muito sincero e bem realista, os investimentos que as escolas deverão fazer para que esse retorno aconteça são investimentos grandes, dado que nesse momento as escolas estão com as vacas magras, porque alguns alunos estão saindo, alguns alunos estão fechando matrícula, não estão tendo tantos recursos. Então a indicação de fato é que as escolas se estruturem bem perante as ferramentas digitais e retornem sim de fato de acordo com o que os órgãos têm apresentado, que é muito do prazo lá para novembro, dezembro ou até o ano que vem. Então isso assusta, não tem como não assustar. Mas porém, é melhor perder o ano, entre aspas, do que você correr um risco tão grande como esse? Concordo. E outra, não tem como só o pai ficar preocupado com o seu filho ou sua filha que vai estar ali, mas também, imagina o professor. Esse professor ele não vai ter mesmo essa rotação como os alunos terão, de como o governo colocou, de 30%, 20% somente em aula. O professor vai estar lá todo dia, ele vai estar sendo exposto todo dia. O estresse que ele vai passar. E o medo que não tem como. Se a gente for ver hoje,
qual é a faixa etária do professor que está dentro de sala de aula? A faixa etária desse professor é acima dos 30, 35 anos. E esse professor, por natureza, ele já é um pouco mais medroso, ele já tem um pouco mais de insegurança. Então a gente tem que ter um cuidado disso também, porque vai ser um trabalho redobrado. Imagina aí se a gente volta, foi dado ontem que se retornar agora em agosto, a gente vai ter mais de 70% da população infantil podendo fazer parte desse índice de mortes. E a preocupação? Será que a gente não deveria também ter um pensamento disso daí? E não é uma perda de ano, a gente é um avanço que a educação está sofrendo, mas para o Brasil, de fato, impacta, porque a gente não vive uma tecnologia como o mundo 4.0, como é Estados Unidos, como é esses grandes países. A gente está num processo de transformação, porém o que eles têm feito lá, que hoje eles estão mais tranquilos, a gente está penando aqui. Então é um momento também que você, professor, não precisa ficar só se preponderando, o sistema não me oferece, a escola não me dá. Não, é parte de você, né? Parte de você mesmo buscar a partir desse momento para a gente viver uma realidade que a educação vai passar. Bom dia para Leila Murad Viscardi, Marcelo Marques. Mandar um bom dia, um abraço em nome de todos os motoristas de aplicativos de Mogi. Obrigada, Marcelo Marques, obrigada pela audiência. Bom dia para Dani Mana, Mariso Meoca, Afonso Cardoso, Washington Ralé, Odete Reis, um beijo, querido Odete. Para todo mundo que está conosco também aqui no nosso Facebook, Alexandre Toledo, Fábio Vilela. Mandar um bom dia para o Marco Antônio Porto Alvarenga, bom dia para o Porquinho. Benê Tatu, João Aranda, bom dia, Washington Ralé aqui com a gente, Álamo José Santos do Sebrae, bom dia Álamo, Pique Munir, mandar bom dia também para o Edson Bacaicó, aqui colocou aqui, bom dia, só consigo trabalhar e assistir ao programa quando estou fora de Mogi, já fiz esse alerta da falta de internet na área rural de Mogi, onde está o interesse das autoridades para resolver esse problema, e eu já falei sobre esse assunto aqui várias vezes, Edson, dependendo do local da área rural, não vale a pena para as empresas colocarem internet. Sim, sim. Esse é um ponto que pode ser a autoridade que for, prefeito, governador, eles falam que não vale a pena. Sim. Você já deve ter ouvido isso muito. Tem um caso que essa questão das internets chegar para esse público também, de fato impacta diretamente naqueles que estão buscando um pouco mais de informação. E isso, sim, as ferramentas digitais, elas não chegam em determinados pontos. É simples a gente observar, por exemplo, eu em César de Souza, quando eu queria colocar fibra ótica, a fibra ótica não chega até lá. O que eles falam? Eles falam, a gente não atende aí, não é interessante a gente poder não dá lucro. Público, nós não atendemos aí, na verdade, assim, não está dando lucro atender aí. É isso. Isso é real. Porém, é uma oportunidade. Eu vejo aí uma oportunidade. Que as empresas também tá difícil, hein? Pode buscar. Difícil. O que a gente tem visto é que essa crescência da próprio setor das startups é que elas pegam oportunidades no problema. Exatamente. Então, esse é um problema para quem está nesse ambiente de desenvolver tecnologia, de poder desenvolver a própria ferramenta 4.0. Até ontem soube aí da ferramenta 5G. Eu vi. Eu acredito que alguns de vocês escutaram que tinha uma empresa chinesa que estava ofertando o 5G, porém ela foi, vamos dizer, banida para ela não fazer parte das oportunidades que ela poderia apresentar para os próprios Estados Unidos. Isso tudo é uma insegurança, porque a China de fato é uma potência muito grande nas ferramentas digitais. Porém é um público que poderia sim até chegar no ambiente rural, numa pessoa que está no Nordeste, em algumas regiões até de Mogi, que a gente sabe que não tem internet, e isso é real. Mandar bom dia também para Lilian Carla Castro, minha amiga querida. Um beijo para ela, que é professora também, né? Educadora. O Álamo José Santos está falando aqui, muita reflexão neste momento, que tudo isso sirva de grande aprendizado. Muita reflexão mesmo, viu, Álamo? Inclusive dessa volta às aulas aí, que para mim ainda, eu não acredito que seja seguro ainda, olhando os números de hoje, tá? Sim. Lá em setembro a gente volta a conversar, inclusive, sobre isso. Rubens Pedro, bom dia, Rubens. Bom dia, Marilei. Nossa, o Everton entende muito do assunto mesmo. Parabéns pelo convidado. Obrigada, Rubens. E ele pergunta assim, vocês acreditam que a pandemia potencializou o ensino à distância? Lembro que existia bastante preconceito, e é verdade, com relação à nossa metodologia. Hoje
Não, Rubens. Rubens, É um primeiramente... pré-conceito. Verdade, obrigado pelas palavras. De fato, se a gente for vivenciar o quanto o ensino à distância chegou, eu tinha 5 anos, porém em 2000 já existiu o telecurso, dado pelo Marcelo Taz, onde ele gravava ali, alguns atores da Rede Globo gravavam algum conteúdo de matemática, língua portuguesa, ciências, e apresentavam aqueles vídeos. Então desde 2000 já existia isso, e somente agora a gente está vivenciando uma realidade, mas de fato potencializou sim Muito. a educação. Eu ouso dizer, Everton, que mudou a nossa vida de enxergar, como enxergar a educação também. Com certeza. Né? Não Com tem mais certeza. como você tirar a tecnologia da educação. Com certeza. Mesmo para a área rural, por exemplo. Com certeza, e isso é fato, Marilei, por conta que as ferramentas digitais, se a gente for avaliar, elas existem há muitos anos. O Skype, o Zoom, o próprio ferramentas da Google, há muitos anos. Pode colocar mais de 10, 15 anos que elas já estão no mercado. Mas nunca foram tão Porém, usadas. não foram tanto utilizadas, até por um ambiente corporativo. A gente sabe que o dono de empresa tinha aquele problema que, meu funcionário vai trabalhar de casa, porém, será que ele vai trabalhar? Será que vai ser importante para mim? Porém, o que tem visto é que as oportunidades que essas empresas estão alcançando, mesmo nesse momento de distanciamento, tem sido grande. Não são todas as empresas, porém, o que tem se visto é que o funcionário trabalhando em casa, ele se sente mais acolhido, ele tem a oportunidade de Você poder consegue comer. monitorar os seus funcionários. Com certeza. E outra, Né? Hoje tem um monte de ferramenta para monitorar o funcionário. com certeza. Um monte. E os Estados Unidos, vamos dizer, eles sempre trabalham com o quê? O profissional trabalhando de casa, eu sempre sou movido a resultado. Então hoje não tem como eu manter um contrato com uma empresa ou com um funcionário que ele não me dá retorno. O dono de empresa, ele pensa, querendo ou não, na parte financeira. Ele faz uma lista das metas do dia. Com certeza. Não é? Você precisa fazer isso no dia. Com certeza. E o monitoramento, que dá para fazer online. Dá para fazer online, e você sabe que se não acontece resultado, aquele funcionário em algum ponto ele está pecando. Exatamente. Então é um desenvolvimento muito grande e que de fato fez com que o ensino à distância evoluísse muito, apesar de precisarmos de recursos para que esse professor se desenvolva. Eu coloco que o professor, sim, ele está tendo a oportunidade de se desenvolver, mas eu digo que até mesmo nos nossos cursos, poucos professores daqui da nossa região têm chego por conta. Será que é divulgação? Não. A gente tem trabalhado divulgação, até por isso que a gente está aqui, buscando cada vez mais falar, para você, professor, a gente está aqui, a gente quer te ajudar, a gente quer te ofertar, às vezes, mas eu não tenho recurso, eu não tenho como investir, eu não tenho dinheiro agora. O problema não é esse. Você quer aprender? Você quer se desenvolver? Então a gente está aqui, a gente tem oportunidades para vocês, e de fato o ensino à distância avançará muito mais daqui para frente. É o que o Christian Barbosa coloca. Aquilo que as empresas pensavam. Já entrevistei ele. Ele é muito bom. Ele é ótimo. Ele é muito bom. Sobre o tempo, né? Ele fala muito do tempo. Ele escreveu o livro A Tríade do Tempo. Eu tenho ele que autografou para mim. Entrevistei ele. Ele é muito bom. Ótimo, Christian Barbosa. Muito bom. E ele coloca que aquilo que as empresas pensavam em 3 a 5 anos, hoje elas estão levando para 6 meses. Isso mesmo. Então tudo isso é um avanço muito grande. E ele fala muito de como utilizar o tempo. Sim. Sim, é perfeito você pensar, porque hoje o professor tá em casa e fala, mas Everton, eu tô perdido, é tanta coisa para me fazer, e acaba, isso gera procrastinação. Quando você quer fazer muita coisa, no final você não faz nada. Você tem que saber fazer a colocação de um planejamento diário. Sim. O que eu vou fazer de tal hora, tal... Igual o programa, né? O meu programa. Concordo. Começa às 6 horas da manhã com notícia, aí 7 horas tem o meu comentário com o entrevistado. É um planejamento. Sim. É um planejamento. E o que você está falando tem toda a razão. O professor hoje está tendo que cuidar mais do seu tempo para poder se especializar ainda mais no ensino à distância. Concordo. Porque o mundo mudou. Concordo. E eles têm ficado preocupados porque, Everton, eu tô trabalhando mais. Antes eu trabalhava 8, agora eu subi para 15 horas. Muito dessas 15 horas, se a gente for observar bem, é sim uma fase de adaptação. É normal que nesse começo você trabalhe mais. Porém, com o tempo, vocês vão perceber que dá para se melhorar isso. Dá para poder ter vamos dizer, uma vida com mais qualidade perante esse momento, né? Exatamente. Maria Jocelene Silva, bom dia para Gisele Cris. A Lilian está falando aqui, professora na área rural, que não é fácil, né? Onde posso encontrar o Everton para conversar sobre esse assunto? O Edson Bacaicoa. Eu já ia perguntar, ele já perguntou antes. Claro. Onde eu encontro o Everton Cardoso, a Maker Engineer?
Tem o nosso site. Vamos lá. A Maker Engineer, às vezes para alguns fica muito difícil fato de entender. Muito difícil. Eu concordo. A gente tem um nome que foi o que primeiro começamos, que é o Educatom. Educatom, o nosso projeto. Educatom. Esse tom é com o quê? É com N mesmo. N de navio. N de navio, por conta que vem do nome Everton no final. Educatom. Educatom. Educaton. Isso, perfeito. Tem um site? Esse Educatom tem um site que é dentro do nosso nome de Maker Engineer. É onde ali a gente apresenta. Então, se você quer me encontrar, saber dos nossos cursos, das nossas oportunidades, é www.maker, que é MAKER ENGINEER, que é engenharia em inglês. Então, se tiver alguma dificuldade, coloca lá no tradutor da Google engenharia em inglês, vai ser makerengineer.com.br, é o nosso site, e ali vocês vão encontrar tudo que a gente possa ofertar para vocês. Tem os nossos contatos, o WhatsApp. Toda a nossa empresa sempre vai estar em contato ou comigo ou com a minha esposa. E a gente vai estar dando a oportunidade para vocês. Então, é makerengineer.com.br. A gente vai colocar no nosso Facebook aqui, tá? Lá no comecinho, já para o pessoal ter o acesso, já clicar. A esposa dele chama-se Thalita e teve a Estela há um mês. Verdade. Você estreou de papai, Sim. Thalita de mamãe. Sim. A Estela nasceu, a sua estrela nasceu há um mês. Sim. Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Ai, que lindo é ser muito pai. gostoso, é muito gostoso. Gente. É um amor que eu comentei ontem com a minha esposa, que ontem nós fizemos 1 ano de namoro, 365 dias. Nossa, vocês são rápidos, Sim. né? Evolução assim, pá, né? A Thalita, ela me surpreendeu que em 15 dias, os nossos pais se conheciam há muitos anos por grupos de convivência, mas em 15 dias de namoro com ela, eu a pedi em casamento. Quando foi no começo desse ano, em janeiro, 18 de janeiro, nós nos casamos. E a neném já nasceu há um mês. E a Estela nasceu há um mês. Logo que nós começamos a namorar, já era um objetivo dela e também meu, de podermos construir uma família. E assim a gente, de fato, desejou ter a Estela. E assim a Estelinha veio, hoje completa um mês, né? Que lindo, parabéns, viu? Muito feliz. Parabéns pro seu aniversário também. Vai fazer 25 anos no sábado, dia 18 do 7. Sim. Muito bacana, aí. Viu? E a Thalita é sua parceira também de trabalho. Ela trabalha comigo, ela me ajuda na parte administrativa, financeira. Legal. Ela me auxilia muito, porque ela já atua nesse ambiente e de fato me ajuda bastante, porque a demanda é grande, são muitos professores, então eu fico na parte operacional, desenvolvendo mais cursos, atendendo os grupos, dando suporte, os problemas. Então, às vezes, indo até as escolas, a gente tem feito isso. Então, de fato mantendo a questão de segurança, a questão de proteção, mas em muitos dos casos os professores precisam ainda assim me olhar, eu ter perto para ele poder conversar comigo. Então a gente tem feito isso também nas escolas e tem sido uma oportunidade grande de desenvolvimento para o setor de educação. Bom dia para o Cláudio Alves dos Santos também, manda bom dia para quem nos acompanha. Rodrigo Garza aqui com a gente, bom dia. Ele colocou, bom dia Marilê, acompanho o Everton há tempos, parabéns por sempre buscar o melhor. Que legal, você conhece o Garza? Conheço. Ele é o ótimo, Rodrigo né? É do Polo Digital, de fato ali eu aprendi muita coisa e aprendo muita coisa com eles. Gostaria assim de ter mais presença, mas acaba que essa correria toda às vezes complica, mas o Garza eu sempre tenho conversado, muitos dos casos, falado com algumas pessoas do Polo, e eles me apresentam muitas oportunidades, eu tenho melhorado também, porque acaba que no ambiente da minha startup, às vezes você fica focado muito em prospectar, ter contato com os clientes, poder de fato conversar com todos esses, e acaba que você não tem tanto um tempo para poder tomar um café, conversar com esse público do Polo, que ali de fato, se você é da região de Mogi das Cruzes e quer buscar desenvolvimento, o Polo Digital também é um ambiente onde você consegue avançar muito nesse ponto. Muito bacana. Para quem está me perguntando então, é Maker, M-A-K-E-R, Engineer, Isso. E-N-G-I N-E-E-R. Ou tem o nosso WhatsApp, que é o nosso contato direto. Pode também, falar. que é 11 9 6304 6887. Peraí. 11 9 6304 6887, tá? Combinado. Esse é o contato também que falaram comigo ou com a minha esposa diretamente, a gente já toca com vocês pra frente. Legal. E é importante saber que tem interesses aí pra gente poder avançar. Legal. Obrigada, prazer te conhecer. Obrigado. É um momento assim que nós estamos também descobrindo um mundo novo em relação à educação.
tecnologia, inovação e empreendedorismo está sempre ligado à educação e a gente tem visto esse avanço por causa da pandemia. Então, é importante que a gente tenha empresas que estejam preocupadas nesse momento com a educação com qualidade. Com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigado, prazer te conhecer. Gratidão, Marilei, pela oportunidade. Está convidado para voltar. Claro, quero muito sim voltar, de fato, tem muito conteúdo para a gente falar. Tem bastante coisa para falar. Não só o setor de educação dá para se desenvolver, porém tem outros ambientes também que estão em processo de desenvolvimento. Sou muito feliz que até minha esposa coloca, você tem 24 anos, mas conhece muita gente, conversa com muitas pessoas, se conecta muito rápido. Então, o ambiente corporativo daqui da região, as empresas multinacionais grandes, onde... Nossa, estamos no ar ainda, não estamos não? Aí sim, ainda, legal. Sim. Tá escuro, mas a gente tá no ar. Acabou a energia. Acabou a energia, você acredita? Tem que ver o que aconteceu, não sei o que aconteceu, óbvio que eu não sei. Eu quero agradecer a sua participação, obrigado, então. E a gente vai saber o que aconteceu aqui na rádio e daqui a pouquinho a gente está de volta. Não saia daí.